Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Mais uma alegria, Gustavo, na nossa casa. Nosso amigo, companheiro de jornada. Bem-vindos a todos que estão aqui. Bem-vindos aos nossos amigos do Face. Hoje nós vamos bater um papo, né? Continuar o nosso papo sobre cartas consoladoras com o Gu. E não sei se vai ficar aberto para perguntas online. A gente vai olhando na hora se tem alguma pergunta diferente, a gente vai passando, tá? Então eu convido a todos a uma oração para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Serenando os nossos corações, aquietando nossa mente das atribulações do dia, com sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos reunidos, pelo esclarecimento dessa noite, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro, que está conosco todos os momentos, todas as horas. Agradecemos, Jesus, a sua companhia. E nós pedimos que a espiritualidade amiga, que aqui já preparou esse ambiente, nos ajude a entender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, nos proteja e nos abençoe. Que assim seja. Gu, vamos lá? Já tá bom. Lá a gente usa dois. Não, lá a gente usa dois, né? Ué, você vai falar muito hoje, né? Boa noite a todos. Nós agradecemos mais uma vez o carinho e a alegria de estarmos iniciando o nosso ano aqui
Foi sábado na Casa de Fraternidade, que a gente teve o convite, mas fora de Araraquara. Nós encerramos o ano passado aqui, no Amigos do Bem, e estamos começando aqui esse ano, graças a Deus, aqui. E é bom porque a gente se sente em família, né? Quando a gente se sente em família, a gente se sente querido, acolhido. E o Alexandre, a Ana sabem o nosso carinho por eles, o quanto isso é importante para o nosso coração. Então, mais uma vez, muito obrigado, e a gente espera poder contribuir com o esclarecimento, sempre à luz da doutrina espírita, a fim de que os nossos trabalhos, os nossos estudos, a nossa proposta seja de caminhar com Jesus no trabalho da mediunidade com Jesus. Tá certo? Vamos lá? Gu, boa noite. Bom, a gente já tinha brincado, né, na última palestra que ia fazer de novo, e no fim realmente teve muito interesse, o pessoal da internet procurou. E para começar, várias perguntas acabaram repetindo do que a gente conversou lá em dezembro, né? Provavelmente muita gente que não assistiu, e as dúvidas acabam sendo muito parecidas. Assim, para a gente começar, não sei se a gente poderia, a maior dúvida sempre é como é que é feito um trabalho de cartas consoladoras. E aí eu acho que assim, se você puder dar uma pincelada como é feito lá na Casa de Fraternidade, eu acho que já dá uma boa resumida e a gente consegue responder um monte de coisa que já foi em dezembro, quando a gente fez o primeiro. O que você acha? Tá, sem problemas. O trabalho da reunião de psicografia, reunião pública de psicografia, que carinhosamente aí se coloca como cartas consoladoras, cartas fraternas, cartas familiares, mas é a reunião pública de psicografia. É uma reunião pública, na qual o médium aí na Casa de Fraternidade, nós nos posicionamos a psicografar as mensagens dos entes falecidos, desencarnados, que estão ali aptos a trazer uma mensagem. Enquanto a mensagem, a reunião, a psicografia, ela vai sendo executada, concomitantemente, lá na casa nós temos a explanação do Evangelho, um começo com música, então a família com Jesus vai, canta, né? Porque e já faz a propaganda, estão lançando cantar CD. É orar 2 vezes, então cantam, depois nós temos uma palestra, aí novamente vem um pouquinho mais de música, mais uma palestra, mais um pouquinho de música, e por volta de 1h30, 1h40, às vezes até um pouquinho mais, mas 1h30, geralmente 1h30, 1h40, as psicografias terminam, e aí nós lemos as cartas, e o familiar que se identifica com a mensagem vai lá e recebe. A pessoa, a gente pede para que a pessoa entregue o nome do familiar falecido e o grau de parentesco, se tiver data, isso, aquilo, mas enfim. Então o nome do falecido e o grau de parentesco que ela tem. E é isso, é uma reunião pública, mas é isso, bem simples, sem qualquer outra necessidade ou ququalquer outra... sei nem como... o que foi perguntado muito, que talvez você ia caminhar para isso, que na outra palestra foi a mesma coisa, e dessa vez sempre, principalmente quem não é espírita, né? Nós sabemos que muitos não espíritas acabam procurando a casa e acabam recebendo a carta. E muitos nos perguntam justamente isso, na anterior a mesma coisa e agora também. Você já falou, mas é importante a gente sempre frisar, eu acho, né? Que não existe, muitos falam, mas tem lugar que eles fazem uma entrevista, que não eu preciso dar dados, não, que eu preciso... não tem entrevista, não tem isso de entrevista prévia, não tem que levar... recolher dados, nem nada do não tipo. Tem que ficar levando dados, onde morava, número de identidade, essas coisas, não tem nada disso. A pessoa vai com o nome do falecido, ela mesma, com o nome do falecido, data de nascimento e data de óbito, se tiver,
a causa ali do que a gente pergunta geralmente, a causa do que do desencarne, do falecimento, e o grau de parentesco que ela tem. Ponto. Né? É casado, mas isso é 30 segundos, 40, não chega a ser 1 minuto que a pessoa vai, entrega o nome e passa essas e informações. depois já sente. E o trabalho é realizado ali no salão mesmo, na frente de todo mundo, né? A reunião pública acontece, não tem nenhuma salinha à parte, vou psicografar aqui, depois eu vou para lá. Não, as psicografias são realizadas no salão com o público, né? É uma reunião pública de psicografia. Joia. É dessa forma. Essa é uma pergunta constante, a gente sabe que tem. Aí, como a gente abriu, né, a gente falou de casos consoladores e tiveram muitas questões sobre mediunidade. E a Jamile, lá de Cafelândia, mandou uma pergunta aqui. Como saber se tem uma mediunidade ostensiva? Depois você briga com ela. Que ela falou mandar um beijo para você e para a Mireia, para nós não, porque a semana que vem ela vai estar aqui. Bom, Jamile, Fábio, Dudu, Fê, um beijo para todos vocês. Passaram com a gente aí no ano, são amigos queridos do coração. A Jamile é terrível. E eu sei porque ela faz essa pergunta, mas a resposta, Jamile e todos os nossos amigos, como a gente já até diz para ela uma outra oportunidade, está lá no livro dos médiuns, né? Kardec responde. Responde como? Ele diz o seguinte: todo aquele que sente a influência ou a presença, todo aquele que sente os espíritos em algum grau é por si só médium. Entretanto, e aí geralmente as pessoas fazem a leitura do livro dos médiuns e leem só essa parte. Todo aquele que sente os espíritos em um grau qualquer é por si só médium. Então todos somos médios, né? Todos temos mediunidade. E Kardec coloca, entretanto. Quando colocou um entretanto, gente, aí ele vai começar, agora vai vir o que vale a pena você prestar atenção, né? Entretanto, só são considerados médiuns aqueles em que essas manifestações são bem caracterizadas, são notadas de forma mais ostensiva, de forma mais presente, mais constante. Então, como nós sabemos? Se, via de regra, os nossos fenômenos, os fenômenos mediúnicos conosco acabam se seguindo de forma constante, sempre, de forma ostensiva. Aí nós temos, segundo o livro dos médiuns, uma mediunidade já ostensiva. A Jamile fez essa pergunta e é uma pergunta constante dentro da doutrina mesmo, né? Porque a gente ouve. Como saber se sou médium? Essa tem aqui. Mas principalmente porque a gente ouve muito em várias casas espíritas que a gente passa, e palestrantes, dirigentes, todos somos médiuns. Que é exatamente o que você falou, eu pego uma frase e aquilo vira uma verdade absoluta. Sim. E acho que fica muito mais claro quando a gente fala em ostensivo, né? Acho que é por isso que a Jamile fez a pergunta. Ela é terrível. Mas Jamile, um beijo. A pessoa já nasce com a mediunidade aflorada ou ela pode se manifestar após a idade adulta? Segundo o próprio livro dos médiuns nos explica, muitos já trazem a mediunidade já ela bem caracterizada. Aqueles que são médiuns na definição do próprio Kardec que nós destacamos há 1 minuto atrás. Mas no livro dos médiuns nós encontramos sim que a mediunidade ela pode se manifestar depois da fase adulta. Via de regra, às vezes nas crianças já vem, né, desde pequeno, a presença a ver os espíritos, ouvir, sentir muito medo e todas aquelas dificuldades. E alguns, essa mediunidade vem com o correr do tempo.
Mas pode sim, por decorrer da idade, pode sim. Está lá no livro dos médios, gente. Aí aproveitando essa daí, não está aqui, mas é uma coisa que a gente discute bastante também, que é uma questão constante, né, nos estudos principalmente. Não apareceu esses sintomas na minha fase de infância, juventude e adulto. Eu descobri o centro espírita e normalmente, agora melhorou muito, mas antigamente vai fazer o Coen. Eu consigo desenvolver a mediunidade se isso não for uma coisa ostensiva que já tenha aparecido? Olha, eu trouxe aqui um livrinho, que é um livrinho que ele é um livrinho que todo médium ou todo aquele que gosta de estudar a mediunidade, livrinho, depois a Jamile fica brava, porque ela falou palestrinha. O seu Emmanuel vai ficar bravo. Deveria ler e reler. Chama Mediunidade e Sintonia, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia do Chico Xavier. E ele fala alguma coisa aqui sobre essa questão do desenvolvimento mediúnico, né? Da prática mediúnica. Mas antes, sobre a questão de fazer o Coen, nós temos que entender que é importantíssimo, né, o estudo, a compreensão do fenômeno em si. Mesmo se a gente não tem a mediunidade de uma forma caracterizada nessa existência, isso não quer dizer que eu não preciso estudar, que eu não preciso conhecer. Eu preciso sim, até mesmo para poder conseguir avaliar aquilo que é dito como mediunidade séria ou não, como mediunidade com Jesus ou não. E conhecer a doutrina espírita, né? Conhecer as obras de Kardec, conhecer o livro dos médios. Isso é importantíssimo. Então, e não é porque eu estou fazendo o Coen, né? o Coen, ou estudo do livro dos médiuns, que eu vou receber a carteirinha de médium, o diplominha de médium, e vou sair dali, olha, agora eu sou médium, posso apresentar minha carteirinha aqui e está habilitado. Isso não habilita ninguém, né? Só habilita nós mesmos no nosso crescimento, no nosso conhecimento e no discernimento que nós temos que ter com a mediunidade, além da seriedade que deve vir em primeiro lugar. E aqui nesse livrinho, na prática mediúnica, sobre essa questão de desenvolvimento, tem um capítulo que chama Preparação Mediúnica. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte: por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referirmos sempre à disciplina que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos vitais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Recordemos, porém, ó o porém aí, ó o entretanto, o aprendiz nos primeiros degraus de um instituto de alfabetização, que ele sabe ler e escrever, de certo sabe, mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, há de se matricular voluntariamente na escola, sem férias, do maior esforço, estudar e aprender sempre. E ele termina esse capítulo dizendo que educação não aparece sem disciplina, e disciplina não se consegue sem sacrifício, e sacrifício não é fácil para ninguém. O próprio Emmanuel fala isso aqui, né? E ele termina com isso. Então, o que nos compete nesse caso? Estudarmos, conhecermos, nos prepararmos, porque se por ora a mediunidade ainda não está ostensiva, como a gente está usando aqui, ou caracterizada, os fenômenos mediúnicos, e eu desejo o exercício do serviço com a mediunidade nesse ou naquele âmbito do fenômeno, é imperioso então que eu estude, me qualifique, me habilite, né?
Respondemos? Eu acho que sim. Quais os sintomas da mediunidade? Sintoma da mediunidade? Não sabia que tinha. Tem? A pergunta Tem aqui. sintoma, tô brincando. Então a Miré fica brava comigo. Ela já olhou feio lá? Não, ela fica brava comigo. Mas sintoma da mediunidade, ó. Eu ia brincar, né? Bocejo, arrepio. Tô brincando, gente. Mas muita gente questiona sobre você. Bocejo, arrepio, não tem nada disso não, viu? Às vezes, tô vendo muito vulto, a gente precisa ir no oftalmo para ver se não estamos com algum problema na vista. Tô ouvindo muita coisa, preciso fazer um examinho de ouvido, não é? Os sintomas da mediunidade, eu posso dizer particularmente por mim, né? Desde da infância, a gente sempre ouvia a presença dos espíritos. E isso nos causava, para mim, medo. Então, nós podemos dizer como sintomas, porque mediunidade não tem um sintoma, ela é uma faculdade, como a faculdade de ouvir, a faculdade de ver, a faculdade de falar. Ela é mais uma faculdade do ser, do espírito. E quando essa faculdade ela já é bem caracterizada, ela já está bem preparada, essa faculdade, esse recurso, ele já está um pouco mais desenvolvido, então as pessoas passam a ver espíritos, a ouvir espíritos, a começarem a sentir muito mal, né? Sem explicação. De repente ela chega num lugar e começa a sentir muito mal, sem explicação, a ponto de às vezes perder a consciência. É evidente que nós precisamos, a gente brinca no começo, gente, eu estou vendo vulto, é melhor ir no médico para ver minha vista. A gente brinca, mas é indispensável, se a pessoa, por exemplo, está tendo desmaios, esse tipo de coisa, que ela procure um médico e faça um acompanhamento médico também. A gente não pode ter responsabilidade de, às vezes, a pessoa está apresentando tonturas, desmaios, e nós falarmos, olha, isso é mediunidade, não procura um médico. E às vezes a pessoa tem um problema de saúde que precisa ser tratado. Então, mas pode acontecer esse tipo de coisa, né? E o médium, o Raul Teixeira brinca muito com isso, ele fala de forma muito engraçada, né? Não brinca, ele fala de forma muito engraçada que o médium é como um canal de meteorologia. Você olha, de repente tá bem, o sol tá bonito, mas em instantes já vem nuvem de chuva pesada, raio, trovão. Esse é o médium, ele oscila nessas vibrações, quando não equilibrado, quando não vinculado a um trabalho, a uma casa séria, quando não estuda sobre a mediunidade, ele acaba sofrendo essas oscilações. Mas o que a gente pode colocar como sintomas, lembrando que essa palavra não existe, que sintoma está ligado à doença, e mediunidade não é doença, não é? Sintoma está ligado à doença, não é doença, mediunidade. Então, podem ser percebidos dessa forma. Então, a criança vê, ouve, tem muito medo, ou a pessoa, né? Essas oscilações de humor, mas também precisam ser investigados se não há algum desarranjo psíquico, né? Mas são as queixas, vamos colocar assim, dos médiuns mais comuns sobre os sintomas ou os aparecimentos, o surgimento inicial de quando eles foram perceber a mediunidade. Só lembrando, vamos tirar essa palavra sintoma, porque mediunidade não é doença. Então, quando a gente vai percebendo a mediunidade, esses fenômenos, essas ocasiões vão acontecendo, podem acontecer.
podem acontecer. Seguindo essa linha, então, nós podemos imaginar que quanto mais moralmente evoluído nós formos, isso vai fazer realmente uma faculdade natural para todos os espíritos. É uma faculdade natural para todos os espíritos, mas isso não quer dizer que o médium, o bom médium não, porque para ser bom médium tem que ter boa moral, mas não quer dizer que aquele médium com qualidades mediúnicas muito ostensivas seja uma pessoa de moral elevada. Não, a pergunta, o questionamento é no adiantamento moral da humanidade, se isso provavelmente passará a ser uma coisa natural. No adiantamento moral da humanidade, sim. No adiantamento moral da humanidade, a tendência é que a mediunidade deixe de existir. Deixe de existir, seja uma coisa natural, como uma percepção qualquer. Principalmente no trabalho no que diz respeito à intuição. Né? A mediunidade, aí, eu não sei quem é que falou, outro dia eu estava assistindo uma palestra, mas a mediunidade futura é a intuição. Então, conforme a humanidade evolui, com certeza o fenômeno vai desaparecer. A tendência é desaparecer, porque não há necessidade, né? Como tem diminuído, por exemplo, as materializações e tudo mais. Materializações, os fenômenos físicos. Né? Essa é uma dúvida constante nos estudos, e provavelmente lá para vocês também. A mediunidade não trabalhada pode prejudicar minha vida? Quer dizer, está falando, eu provavelmente sou médium e não quero trabalhar esse negócio aí. Eu não quero mais ver espírito, eu não quero mais nada disso. No livro Sinal Verde, o André Luiz vai falar não sobre mediunidade, mas as provações que a gente enfrenta no lar. Ele vai falar que as provações que a gente enfrenta no lar são a oportunidade de pagamento pela forma parcelada das dívidas que nós contraímos em atacado. E Emmanuel, no livro Emmanuel, numa mensagem aos médiuns, intitulada Aos Médiuns, ele diz: quem são os médiuns em sua generalidade? E ele diz que os médiuns em sua generalidade são almas que desviaram-se pelo caminho, comprometendo dolorosamente as suas existências, enfim. E tendo em vista que Emmanuel vai nos dizer que, via de regra, os médiuns não têm o aspecto missionários, salvo aqueles como Chico Xavier, esse sim, mediunidade missionária, mas vamos colocar nós aqui, médiuns ou aprendizes de médium é Chico, mas aprendizes de médium que somos, aprendizes de mediunidade que somos almas, então, que não temos esse caráter, que em outras oportunidades desviamos, ou seja, nos comprometemos muito, muito, e recebemos na mediunidade, segundo o próprio Emmanuel nessa mensagem, a possibilidade, assim como André Luiz colocou lá, que nós podemos pagar pelo sistema de prestação as dívidas que contraímos em atacado, recebemos a possibilidade de, junto do trabalho mediúnico, fazermos a quitação desses débitos pelo sistema parcelado, por amor. Mas isso não quer dizer que, se eu também não exercer as faculdades medianímicas caracterizadas que eu tenho comigo, eu não exercer, que elas vão comprometer a sua vida, vai andar para trás, se separar de ir no centro. Não. Porque a gente já, da outra oportunidade, nós falamos que mediunidade, no aspecto que a doutrina procura nos trazer, é mediunidade com Jesus. E mediunidade com Jesus é servir no bem. Antes de tudo, o fenômeno mediúnico, ele está ao final dela, como o próprio Emmanuel também coloca aqui nesse livro, Mediunidade e Sintonia. O fenômeno em si, ele faz parte, ele está no meio, está no final. Mas a mediunidade com Jesus é servir no bem, é trabalhar no bem,
é exercício no bem? Acredito que isso responde a pergunta. Não é porque eu não... olha, eu sou médium ostensivo, minha vida vai andar para trás. Para com isso, gente. Nós, em mediunidade, assim como na vida, tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Nós vamos atrair aquilo que nós sintonizarmos. Estando trabalhando com mediunidade, no aspecto ostensivo do fenômeno, no que diz respeito ao fenômeno, estando exercendo a mediunidade no aspecto do fenômeno, ou não. Tudo é sintonia. Essa daqui foi uma das pessoas que mandou, e ela até colocou o nome e pediu para não iria colocar mesmo, como aconteceu na outra vez. Ela falou que viu uma entrevista, provavelmente no YouTube, não perguntei aonde, falando que o médium que faz trabalho de carta de psicografia falou que tem médiums que fazem psicografia e dizem que os espíritos que vêm trazer as mensagens muitas vezes passam a acompanhá-los, já acabam por ficar amigos do médium. Eu queria saber se isso ocorre. Olha, aí eu acredito que é uma particularidade do médium, né? Da nossa parte, o que eu posso dizer é que os espíritos vêm, trazem a mensagem, nós entregamos para o familiar e acabou. É claro que durante a mensagem a gente tem o contato com o espírito e dependendo de como é trazida a mensagem, você vai acompanhando e sorri tudo, mas o espírito pode se afinar, é claro, com o médium, depois exercer com ele ali uma parceria para outros projetos, mas isso diz respeito ao médium e tal. Acho que a dúvida maior, pelo que eu entendi que a pessoa me perguntou, é se, por exemplo... Ele trouxe a mensagem, o espírito vai ficar com ele, ali, amigo? Não. E fica ali do lado. Não, de maneira alguma. Fica perturbando ali do lado, independente de fazer um trabalho. Não, de maneira alguma. Os espíritos, assim como nós, têm as suas ocupações no plano espiritual. Né? A gente leu aí o Nosso Lar, toda a série de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Nós vamos ver que os espíritos têm as suas ocupações, têm os seus afazeres e não ficam, né? A não ser aqueles espíritos que não fazem nada. Mas nunca, nem nada na vida é sem sentido. Sem um objetivo. Sem um objetivo. Mas não, isso não acontece, não. O espírito trouxe a mensagem. Já pensou? Se não é assim, Jesus, então, se ele tivesse... Cada pessoa que ele curasse, ele falava assim, agora você tem que ficar comigo, ser meu amigo e me seguir. Ele falava, curava, a pessoa falava o quê? Vai, tua fé te curou. Nunca pediu para ninguém ficar perto dele. Não é? Ele disse, aquele que quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me segue. Mas aquele que quiser. Você quer vir, você vem. Você não quer, tá bom. Agora, o médium está lá. O Espírito trouxe a mensagem. E por isso, então ele está obrigado a ficar adstrito ao médium? Gente, isso não acontece, né? Vamos estudar um pouquinho, compreender um pouquinho mais sobre a vida no mundo espiritual, lendo o Livro dos Espíritos, estudando as obras de André Luiz, e a gente evita essas má informações. Você começou a falar, a não ser que ele venha um projeto diferente, por exemplo, do mentor da casa ou de quem está acompanhando e realizando os trabalhos. Sim, e nem mesmo o mentor, o orientador do médium fica ali 24 horas grudado, porque ele também tem os afazeres dele. Né? Por isso que a reunião tem horário, tem dia, porque é um compromisso do médium com a espiritualidade. Olha, tal horário eu vou estar lá. Vocês vão estar lá junto comigo. Se vira. Não é? Agora, aquela coisa, o meu mentor está aqui o tempo todo. Gente, que mentor desocupado é esse? Não é? Porque a gente viu e a gente estuda e vê que aqueles que estão realmente
trabalhando em nome de Jesus, tem sempre trabalho. Eles nunca estão parados no plano espiritual. Ainda que, como o André Luiz chega lá querendo exercer logo a medicina, e ele vai fazer um outro tipo de trabalho. Seja qualquer posição, todo mundo tem uma ocupação. E os mentores, assim como nós, vão se ocupar. Essa eu acho que foi uma parecida a vez passada, mas é interessante a gente retomar que não foi a mesma. Quando o Espírito quer se comunicar, como ele se aproxima de você? Através do pensamento? Mediunidade é sintonia, pensamento, pensamento. Então, a conexão é feita mental, pensamento, pensamento. O Espírito, vamos só relembrar, gente, que Espírito não entra no corpo do médium, né? Que nem a gente viu lá, às vezes tinha no Ghost, né? Que o Espírito entrava no corpo lá da moça, isso, o Espírito não entra no corpo do médium. Ele se aproxima, cria-se o laço fluídico, o médium favorece com a expansão do seu perispírito, o espírito também se expande, as mentes se entrelaçam e há o fenômeno. Não há o espírito entrando no corpo, mas é mente-mente. Poderia me esclarecer sobre animismo? Isso é ruim para a prática da mediunidade? Não. O que é ruim para a prática da mediunidade é a mistificação. São coisas diferentes. Animismo e mistificação. O Dr. Odilon, se eu não me engano, o Dr. Odilon, pela psicografia do Bacelli, tem um livro que é também um livro muito, muito bom, que todo aquele estudante da mediunidade como nós deveria ler, chama ABC da Mediunidade. Se eu não me engano, é nesse livro que está. Ou é em outro, Médiuns. Bom, enfim, eu sei que é do Dr. Odilon com o Bacelli. E ele diz o seguinte, que todo fenômeno mediúnico é de cunho anímico. Assim como todo fenômeno anímico é de cunho espiritual. Vamos colocar. O que é o animismo? O animismo é quando o médium, ele manifesta o próprio espírito. Ou ainda, quando na mensagem que é recebida pelo médium, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, enfim, nessa mensagem que é recebida pelo médium, o médium, no filtro em que ele faz, há muito mais dele do que do próprio espírito. Então, isso é o animismo. Como isso vai desaparecendo? Com o estudo e com a prática. Com estudo, prática, perseverança, o médium vai entendendo como o fenômeno vai se produzindo. Ele vai compreendendo as sintonias que são estabelecidas, vai compreendendo o que está sondando ele, o que ele está também emitindo para ser sondado, a quem ele está se ligando ou não, vai percebendo a energia, vai percebendo o pensamento, vai se sentindo mais seguro, mais confiante, e aí o fenômeno passa a ser mais espiritual do que anímico. E como o Dr. Odilon disse, todo fenômeno anímico é de cunho espiritual, porque embora é o animismo, embora é o ânimo do médium, é o espírito do médium tratando outras encarnações. E no espiritual tem animismo porque o médium é partícipe. O médium, ele é coautor. Nós não podemos esperar que os espíritos venham e tomem conta de nós. Aliás, eu li com a Ana, agora de pouco, aqui um trechinho do Mediunidade e Sintonia, e olha o que o Emmanuel nos trouxe aqui,
rapidinho. Não procures o médium dos espíritos benfeitores, qual se fosses defrontado por um ser sobrenatural. Quem se empenha a semelhante adoração, copia a atitude dos companheiros de Moisés, quando se devotavam aos ídolos inativos, com a diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. Médium é companheiro, é um trabalhador, é um amigo e, sobretudo, nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Ou seja, nós vamos sempre ter esse sistema de parceria. Não vai acontecer nada de sobrenatural. Mediunidade não é sobrenatural. A existência dos espíritos não é nada de maravilhoso nem sobrenatural, como o próprio Kardec nos coloca no livro dos médiuns, no capítulo do maravilhoso e do sobrenatural. Ele tira isso. Só para complementar esse do animismo, não estava na pergunta, mas também é uma dúvida normal. Aliás, uma crítica muito costumeira. Essa ação do espírito, do próprio médium agindo, muitas vezes não é o espírito, não é a manifestação do que ele está vivendo nessa existência. Pode ser de anteriores, que acaba sendo muito natural, é isso? Eu preciso me aprofundar, e é isso mesmo, eu preciso me aprofundar um pouquinho, mas eu estava conversando com o Zé Henrique e com os amigos no final do ano passado, e nós estávamos vendo um estudo, as manifestações de Camille Flammarion eram anímicas, e ele manifestava o próprio espírito, se eu não me engano, de Galileu Galilei, a qual ele era reencarnação. Camille Flammarion, se eu não me engano, Camille Flammarion, reencarnação de Galileu Galilei. E quando ele fazia as manifestações, elas eram próprias dele, eram todas, eram manifestações anímicas, mas que trazia essas outras impressões. Eu acho que essa foi também, mas toda vez vem. Porque sempre ouvimos nas casas espíritas a expressão, o telefone toca de lá para cá. Seguindo essa linha, nos estudos vemos em várias ocasiões que Kardec invocava o espírito. Como entender essas duas situações que parecem contraditórias? Não é contraditória, não. Essa expressão foi o Chico que utilizava muito, né, para facilitar ou para demonstrar que não dependia dele, ele não tinha poder para, e nenhum médium tem, o Chico não tinha e nenhum outro médium tem poder de falar, hoje vou trazer a mensagem do espírito X ou Y. Não tem. Depende de uma série de circunstâncias, mais do plano espiritual e também do médium. É claro que o médium tem as responsabilidades, mas existem uma série de condições para que o fenômeno aconteça, e algumas delas escapam, a grande parte delas escapam às possibilidades e poderes que nós acreditamos, que alguns médiuns acreditam ter, ou que as pessoas acreditam que os médiuns tenham, poderes que não existem. Médium não tem poder de nada. Por isso essa expressão. E Kardec evocava os espíritos em 1857, quando era necessário o esclarecimento acerca do espiritismo, para trazer e codificar, reunir as informações que eram no mundo todo espalhadas acerca da doutrina espírita, da mensagem do Cristo redivivo. É diferente. O propósito e os fenômenos eram outro. O próprio Kardec, no livro Viagem Espírita, essa pessoa que perguntou, podem ler, Viagem Espírita 1862. Ele vai dizer lá que o espiritismo passaria por 3 fases. A primeira fase seriam as fases das manifestações. E Kardec coloca lá, essas já acabaram.
A segunda fase seria a fase das discussões filosóficas. E ele coloca que aquele momento em que o Espiritismo estava, é o que estava vivendo. E a terceira fase, a fase mais importante, segundo Kardec, da reforma moral da humanidade. Essa talvez nós estamos começando a entrar. Um médium disse em uma entrevista que quando... Parece o Altas Horas, não, meu amigo disse. Um médium disse em uma entrevista que quando chega no local da psicografia, os entes queridos desencarnados vão mostrando as famílias. Outro ponto que eu gostaria de saber se é normal acontecer. Porque dessa forma, então, o médium já saberia quem vai receber as cartas? Às vezes, dependendo do recurso mediúnico do médium, às vezes ele pode sim, enquanto o familiar entra na sala, o espírito entrar junto com, né, ou estar ali próximo e intuir na mente do médium, né, ele vê, o médium vê, notar a presença do espírito junto com o familiar, ou o espírito intuir para ele, olha, é minha filha, minha irmã, meu irmão. Então isso pode acontecer, depende do médium. Mas não que o médium está lá na salinha, fica uma fila de espíritos, o familiar entra e fala, esse é meu, aquele é meu. Não, isso não ocorre, né? E não é assim. Mas essa não está junto, e nós conversamos a última vez, mas importante também porque é uma dúvida comum. Quando preparado o trabalho mediúnico, e nós sabemos lá, se você atende lá 60 pessoas, e são feitas 7 cartas, 8 cartas por noite. Essas cartas, esses espíritos que vão se manifestar e que vão ditar as cartas, já estão previamente programados, ou é no momento que você está escrevendo que isso acontece? Olha, eles devem estar previamente, com certeza, programados, porque a espiritualidade não trabalha de improvisos, né? Eles têm sempre ali as direções a seguir, mas com certeza eles estão ali previamente programados, mas pode acontecer de um espírito estar e não ter a possibilidade. Cortar fila. Não ter a possibilidade, né? Não ter a possibilidade de trazer a mensagem. Por exemplo, isso tanto na psicografia, na psicofonia, gente, na reunião mediúnica, os espíritos estão preparando a reunião. Fizeram um esforço danado para que um determinado espírito pudesse estar presente naquela reunião mediúnica. Um dos médiuns tem uma afinidade fluídica maior, e aí conseguiria se estabelecer um contato melhor, e a mensagem seria entregue. André Luiz narra até um caso parecido desse, e nisso o médium, que seria a outra parte, não vai, não é? O espírito deixou de ser atendido? De jeito nenhum, ele foi, mas existia uma programação prévia, não é? Existia um ajuste prévio, contando que o médico, se ele não foi, não tem problema, porque os espíritos não podem impor para o médium, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Espírito superior, espíritos que trabalham no bem, os mentores, tem muita gente, tem muito de mentor aí, né? Então todos os mentores, eles sempre convidam, eles nos convidam a determinado trabalho, a determinada reflexão, a mudar a nossa postura. É sempre um convite, nunca trabalho como ordem. Aliás, a própria Ivone Pereira do Amaral, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ela vai nos dizer isso melhor do que eu estou falando agora aqui. Outra coisa muito natural, Gu, que a gente tem visto, são, e não é uma... muitos médiuns recebendo mensagens de vultos, né, de grandes nomes.
para mensagens particulares, para mensagens personalificadas, muito objetivas e diretas. Isso é normal? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acredito que cada medianeiro possa responder por si e possa avaliar perante a sua própria consciência. Né? Da nossa parte, como a gente acabou de dizer, nós acreditamos que os espíritos que estão vinculados a um trabalho superior junto à humanidade, né? Junto à humanidade, eles procuram trazer mensagens de alcance geral, né? Procuram trazer as mensagens para socorrer a muitos dos corações. É evidente que num caso particular, numa outra ocasião em que a pessoa sente uma afinidade muito grande com aquele espírito, ele venha e traga uma mensagem ao coração dela, mas o médium não deve fazer propaganda disso, né? Não deve fazer nada nesse sentido. A gente vê, por exemplo, inúmeras mensagens que o Chico recebia de grandes vultos da humanidade e que eram direcionadas e que nunca vieram a público, mas que iam destinadas à pessoa porque tinham um objetivo central, aquilo tudo, né? Tinha um objetivo fundamental. Eles não iam vamos mandar uma mensagem particular para o Alexandre porque a gente gosta do Alexandre, então estamos fazendo nada agora que vamos fazer isso, vamos mandar uma mensagenzinha. Não é assim, né? Mas cada medianeiro que responda por si e que esclareça por si essas questões. Da nossa parte, nós entendemos que esses espíritos estão mais preocupados em trazer mensagens que possam alcançar o consolo, a esperança à humanidade do que particularmente a uma pessoa. Tavinho está mandando um abraço, Mireia, ele está achando que o Gustavinho está aqui. Tavinho, o Gustavinho não veio, deu cano hoje. Eu acho que essa você já respondeu em parte, mas vale a gente... Como desenvolver a mediunidade? Estudo, disciplina... Não vale copiar o irmão. Estudo, disciplina e sacrifício. Esses são as condições para se desenvolver a mediunidade, né? Estudar, trabalhar no bem, estudar, trabalhar no bem, estudar, trabalhar no bem. A gente desenvolve mediunidade de um monte de jeito. Vamos desenvolver a mediunidade varrendo o chão do centro. Vamos desenvolver a mediunidade fazendo a sopa para aquele que precisa. Vamos desenvolver a mediunidade ouvindo aquele que chega no centro com uma aflição, com uma dor e precisa ter alguém para ali ouvir ele e dar para ele palavra de esperança que a gente encontra na doutrina. A gente desenvolve mediunidade. A gente desenvolve mediunidade dentro de casa, né? Quando a gente acorda, desperta, faz uma prece. Aí a gente acorda as pessoas que estão com a gente com amor, com alegria. A gente desenvolve mediunidade no nosso trabalho. A gente desenvolve a mediunidade na via pública, porque ser médium não é só estar dentro do centro durante a reunião mediúnica. Como é uma condição do ser, médium é médium 24 horas. Não adianta. Eu saio do centro, ponto. Desligo o botão do médium e aí acabou. Eu posso ter o pensamento que for, eu posso ter a vida que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Médium é médium o tempo todo. E a gente vai desenvolver a mediunidade dessa forma. Qual maneira melhor de desenvolver a mediunidade do que estudando o livro dos médiuns? Estudando o livro dos médiuns, lendo mesmo. Lendo, refletindo, buscando as informações nas obras complementares
codificação que nós temos, que são as obras de Chico Xavier. Essas são obras, para nós, na nossa opinião, as obras de Chico Xavier são obras complementares da codificação. Então, estude o Livro dos Médiuns e busque lá Seara dos Médiuns, Religião dos Espíritos, Emmanuel, Mediunidade, Sintonia, enfim, a vida no mundo espiritual. Tem uma ampla rede de informação para você compreender, se aprimorar, se desenvolver. Mas, acima de tudo, a melhor forma de desenvolver a mediunidade é no exercício do bem e da transformação íntima. Porque não há bom médium sem bom homem, sem ser bom homem. Médium bom, antes é um ser humano bom. Nós não conseguiremos ser um bom médium se dentro de nós ainda estivermos permitindo desfilar com a fantasia da ilusão, da felicidade, do egoísmo, do orgulho. Não há possibilidade nenhuma de encontrarmos bons médiuns em pessoas ainda inclinadas a comportamentos que não são ligados à prática e ao exercício do bem. Esse é a melhor forma de desenvolver a mediunidade. Exercício no bem e transformação moral. Feito isso, a gente estudando e seguindo, gente, nós vamos ser médio como Chico um dia, né? Um dia nós vamos ser médio como Chico. Enquanto nós ainda estamos ainda somos dessa forma, ainda temos esses pensamentos muito inferiores, não é? Muito pequenos, muito infelizes, gostamos de apontar o dedo, gostamos de julgar, gostamos de humilhar, gostamos de comprar a felicidade na farmácia da esquina, que vende na pílula lá, que a gente encontra na televisão, né? Que felicidade é sinônimo de luxo, de dinheiro, de poder. Então, enquanto nós estivermos ainda sintonizados com esse aspecto, nós podemos ter certeza que bons médiuns nós não seremos. A gente pode exercer a mediunidade, mas de forma muito capenga, muito falha, cheia de dificuldades. Então, a melhor forma de desenvolver a mediunidade é praticando bem, exercitando no bem. Para a gente encerrar... Antes de tudo, Tavinho, um abraço. Tavinho, comecei a responder o Wilsinho, tem um monte de amigo conhecido aqui. Tavinho é fera. O que ele faz? Não é fera que ele faz, é top, né? Topzera. Topzera. Tavinho é topzera. O Wilsinho também está aqui. Para a gente encerrar, Gustavo, você falou no começo que você sentia medo quando era criança, começou a percepção. Isso é uma coisa extremamente natural. A gente percebe às vezes nos atendimentos fraternos, ou às vezes alguns pais vêm nos dizer isso: meu filho morre de medo e não quer saber de espiritismo por conta disso. Existe alguma orientação que nós pudéssemos dar a esse jovem, né, a essa jovem, adolescente, principalmente essa fase mais complicada, porque eu tenho medo, não sei direito o que é, e aí, óbvio, eu acabo, não quero de jeito nenhum, porque é uma coisa que me dá medo, então eu não quero. Isso é uma coisa natural da gente. Eu tenho medo de altura, eu evito ir no prédio. É a sensação que a gente percebe com relação à mediunidade. Mas como que nós podemos orientar esse jovem que tem essas percepções, provavelmente ostensiva, que nós usamos lá no começo, e devido ao medo cria uma repulsa, por exemplo, ou um afastamento mesmo da doutrina por não querer mais ter esse tipo de contato, esse tipo de postura? Tá, eu penso que aí nós temos dois pontos. O primeiro ponto é procure a evangelização infantil ou a mocidade espírita e procure informações acerca do espiritismo, e que vocês vão ver que não existe nada disso, né? Que não existe nada que vai lhe causar medo ou te vai
causar algum constrangimento. Pelo ou contrário, mal, né? Porque o grande medo é mal, né? Medo, mal, constrangimento, não vai ter nada disso. Uma casa espírita séria, tem um trabalho de evangelização, de mocidade, vai saber conversar e orientar e trazendo mais o evangelho para dentro do coração desse adolescente, desse jovem, e ele vai amadurecendo e vai percebendo que nada do que ele pensava acontecia. Mais um ponto me chamou a atenção, que diz respeito ao seguinte: aos pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que vai chegar um momento em que será nos perguntado: o que fizestes com os filhos que eu te confiei? Então Deus nos confia um filho, um irmão, um filho dele. Então nós estamos dividindo a paternidade e a maternidade com Deus e no regime de guarda compartilhada. Só que a gente fica, guarda compartilhada não, guarda unilateral. É compartilhada, né? É compartilhada. Mas as decisões aqui, enquanto encarnadas, são muito a parte nossa. A responsabilidade na educação está a cargo da criança ou do pai e da mãe? A criança, o adolescente não tem que ir para a escola? Tem que ir? Não tem? E por que ele não tem que ir para a evangelização e para a mocidade? Desculpa. Acredito que a gente tem que fazer também essa reflexão. Se eu tenho e eu falo para o meu filho que você deve ir para a escola e deve ir lá para o colegial, por que você não tem que ir na mocidade e na evangelização? Você está com dor, eu não tenho que levar o filho no médico? Ou eu vou deixar ele em casa? Ah não, quando ele achar que ele deve ir, aí ele vai no médico. Ele caiu, quebrou o braço, o osso está para fora. Ele está com medo de ir no médico, porque vai causar dor, vai ter que usar um monte de coisa, vai ter não, eu tenho medo, eu não quero ir. E aí eu falo, não, tudo bem, filho. Você decide quando você quer ir, então. A hora que você escolher, você faz. A hora que você quiser, você vai. É assim? É assim que realmente funciona a figura de pai, de mãe? A gente sabe que não. Nós aqui, acredito que quase todos já dividimos aí paternidade e maternidade. A gente sabe que não é assim. Então, eu falo para o meu filho, olha, você vai para a escola, você vai para o centro. Tem a evangelização? Vai ter que ir na evangelização. Tem a mocidade? Vai na mocidade. Espera aí. O dever primeiro, a responsabilidade primeira no que diz respeito à educação dessa criança, desse adolescente, é minha. André Luiz vai nos dizer que, embora são espíritos, via de regra, já adultos, maduros, estão em processo de reiniciação da sua encarnação e dependem muito de nós, dos direcionamentos, das nossas posições. Aquilo que nós fazemos, eles vão copiar, eles vão imitar. Então, a criança, o adolescente, são oportunidades de reeducá-los. E às vezes essa resistência não é nem por questão do medo, não. Ah, mas eu vou lá para ouvir de Jesus, ou eu vou lá... Nós podemos dizer e podemos afirmar qual é o espírito que está encarnado conosco, na nossa família, como filho, como filha? A gente não pode. A nossa obrigação é o que então? Como pai, como mãe ou como responsável? É educá-los, tanto no aspecto formal, mas essencialmente no aspecto moral. Nós devemos pensar dessa forma aí. Tem mais? É isso? Já foi rapidinho, né? De novo, né? Acho que nós vamos ter que marcar um seminário, nós vamos fazer uma tarde inteira, 4 horas. Seria bom, é verdade. Eu acho que a gente poderia fazer. Pode ser sábado agora, por exemplo. Não, sábado agora não dá. Bom, tem o Arthur. Sábado agora até dá. A gente quer aprender mais mediunidade, vai ser transmitido, mas aqueles que puderem ir, vão à casa de fraternidade.
Ou se não, acompanhe lá pelo site, que é Mediunidade com Kardec com Jesus. E o nosso querido Arthur vai lá falar conosco. Para quem está ao vivo, inclusive, às 5 horas da tarde. Às 17, no sábado, com transmissão. Às 17 horas. A gente vai compartilhar na página às 17, eu não lembrava se era 17. Mas verdade. Então no sábado você está perdoado, a gente marca no outro. Mas pode marcar, vocês vão lá para Araraquara, a gente marca, pega aí, junta o Manu também para participar, coloca o Manu ou outros amigos também. A gente pode fazer um círculo, um bate-papo bem bacana sobre isso. Segunda-feira eu vou estar lá, hein? Você vai estar dessa vez? É segunda agora? Vou estar lá. Porque você foge. Já até olhei para a Mireia, vou estar lá. Bom, e para encerrar, a agenda. Eu trouxe aqui uma mensagem desse livro que é Tarefa Mediúnica. Mediunidade não é instrumento de mágica com que os espíritos superiores adormecem a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos para a curiosidade humana. Realmente observamos companheiros que se confiam a entidades não aperfeiçoadas, embora inteligentes, efetuando o fascínio provisório de muitos no setor das gratificações sentimentais menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar. Nós acabamos de falar isso, né? Porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Então, se vocês não prestaram atenção quando eu disse serviço no bem, como desenvolver a mediunidade, que eu estava falando, agora é Emmanuel, gente, pelo Chico. Fenômeno é último lugar. Antes de tudo, a mediunidade representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Quem busca orientação para empresas dessa ordem, procure a companhia do Cristo, que não vacilou em aceitar a cruz para servir, dentro do divino amor que lhe inflamava o coração. Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside nos artificialismos dos fenômenos transitórios, e sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando sem exceção aos viajores do escabroso caminho terrestre. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sobre o estandarte vivo do teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Depois disso, depois que você fizer isso, guarde a certeza de que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. É isso. Queremos ser médios e servir na tarefa mediúnica. Vamos reler e ler essa lição do livro Mediunidade e Sintonia, a lição de número 20, na tarefa mediúnica. Nós agradecemos a todos, agradecemos mais uma vez a oportunidade e rogamos a Jesus para que a gente possa continuar o nosso trabalho
todos nós de braços dados, de mãos unidas, sempre buscando o nosso melhoramento, o nosso crescimento, junto ao serviço no bem, para que a gente possa ir ao encontro do Mestre, que sempre está vindo ao nosso encontro. E para nós encerrarmos, então, nós gostaríamos de elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer novamente essa oportunidade, pedindo que nos fortaleça nos nossos propósitos, ajudem-nos a aprendermos a cada dia mais sobre o nosso processo de transformação interior, sobre o nosso processo de crescimento. Ajuda-nos na corrigenda dos nossos erros, das nossas falhas. Permita que possamos, Mestre amigo, sermos considerados um dia seus trabalhadores fiéis, quando revertermos todas as nossas forças, todas as nossas atividades, todas as nossas energias em favor do próximo e do bem. Que Jesus fortaleça a todos os nossos irmãos, hoje, aqui presente, aqueles que não puderam estar aqui, que essa casa amiga seja sempre esse ponto de luz a iluminar os caminhos dos peregrinos que buscam um pouco de água, da água viva do Evangelho, para matar a sede dos seus corações aflitos. Que possamos encontrar aqui sempre nessa casa, mas como em todos os templos religiosos, o pão vivo que alimenta e que sacia a nossa fome de amor, a nossa fome de esperança, que nós encontramos junto a Jesus. Que possamos todos nós seguirmos em nossas caminhadas com muita paz, com muita tranquilidade, e que assim seja.